Sejamos operosos praticantes da palavra de Deus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago 1, 19 a 21. Segundo a tradição, Tiago veio a se converter depois da ressurreição do Cristo. Ele tornou-se um dos escritores mais práticos do Novo Testamento. Seus escritos chocam pela praticidade. Inclusive, por este fato, foi difícil incluir esta epístola no cânon sagrado. Tiago queria ver a palavra de Deus, praticada pelos seus leitores e não apenas repetida oralmente como um mantra. Embora saibamos que há uma convocação para todo cristão ir e anunciar o Cristo, é preciso ter tempo para ouvir e meditar no que se ouviu. Depois de uma escuta exaustiva, precisamos mergulhar na prática dessa palavra de vida eterna. Pregar sem viver o que se prega nos coloca na linha do tiro do nosso adversário, que logo arranja um jeito de nos desqualificar ou envergonhar. Não se pratica a palavra simplesmente na nossa força, mas na força que só o Senhor supre. Tem uma história que se conta acerca de Gandhi que ilustra bem a questão da prática daquilo que pregamos. Conta-se que certa vez uma mãe foi procurá-lo para que ele conversasse e aconselhasse seu filho a parar de comer açúcar. Só que ele estava viciado também. Gandhi imediatamente mandou que ela voltasse uma semana depois. A mulher saiu dali muito frustrada, pois havia ido atrás de ajuda e esta havia sido adiada. Uma semana depois, ela voltou com o jovem filho, que fora de pronto atendido por Gandhi. Ao ser indagado por que não atendera seu filho na semana anterior, ele respondeu: naquela ocasião, não poderia falar com seu filho porque até então eu também comia açúcar. A primeira pessoa transformada é aquela que pratica a palavra. Haverá um domínio da língua e uma postura empática com o sofrimento dos outros. O que aprendemos aqui? Tiago propõe aqui que seus leitores sejam operosos nesse ouvir e meditar no que ouvem, e sejam tardios para falar e tardios para se irar. Muitos queriam usar a força ao comunicar a santa palavra de Deus, e ele arremata dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O precipitar-se em pregar sem uma vivência prática do que se apregoa pode trazer embaraço, pois o próprio pecado nos desmascara. Assim, ouçamos e meditemos exaustivamente no que ouvirmos, até que a palavra seja em nós implantada, começando a gerar vida. Transformação genuína. Do contrário, seremos apenas meros religiosos ouvintes negligentes. A palavra viva que sai da boca de Deus salva e santifica. Nunca o texto de Tiago soou tão oportuno quanto em nossos dias, quando um cristianismo híbrido tem tentado tomar lugar da verdadeira e pura palavra de Deus, chamada por Tiago de lei perfeita, lei da liberdade. E essa liberdade é dentro da esfera da vontade de Deus. Não somos livres para fazer o que porventura seja do nosso querer, mas alcançados, resgatados, lavados, remidos e capacitados para fazer o que o Senhor deseja que façamos. O que tem acontecido em nosso tempo de tantas distorções? As igrejas estão lotadas daqueles que ouvem apenas de maneira negligente, mas nunca foram tocados no âmbito dos seus espíritos. A igreja para esses tem se tornado um clube eclesiástico agradável, nada mais que isso. Por essa razão, os 2 pesos e as 2 medidas são tão praticados em nosso tempo. Atentemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.